setembro, são as leis morais da vida, psicografia de Valdo Pereira Franco, pela nossa irmã Joana Mendes. Na próxima terça-feira, quem vai nos falar é a Nora Barral, também uma parte do tema Lei de Adoração, Amar a Deus. Na quinta-feira, Eliana Borges, a Lei de Adoração, Oração do Lar. E hoje, com o tema da Lei de Sociedade e Intercâmbio Social, nosso irmão Flávio Santos, a quem passamos a falar. Prezados amigos, prezadas amigas, que Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Os dicionaristas estabelecem que sociedade é uma palavra que provém do vocábulo latino societar ou societas, que significa relações amistosas entre pessoas. Do ponto de vista das ciências contemporâneas, o termo sociedade está atrelado a várias ciências atuais: a geografia, a história, a antropologia, a sociologia e as tradições das ciências sociais em geral, tanto quanto as ciências do comportamento. A sociedade, portanto, é um conjunto de pessoas, um conglomerado de regiões habitadas por pessoas que compartilham costumes, culturas e, em algumas situações, etnias em comum. Sociedade, portanto, sempre está associada a hábitos, a estilo de vida, a regiões, a localizações e a costumes em que os indivíduos, na interação interpessoal, conseguem, de alguma forma, manter uma certa harmonia nessas relações interpessoais, graças ao que se mantém um conjunto que, em uníssono, consegue, através desse compartilhar e dessa troca, crescer, desenvolver as suas aptidões, fomentar o caldo de cultura da sociedade, estabelecer relações entre outras sociedades, entre aspas, que de alguma forma é também uma parcela da sociedade em geral. O termo é muito debatido, porquanto há determinadas correntes na área das ciências referidas que chegam a discordar desses conceitos. E o conjunto de definições a respeito de sociedade é muito ampla, chegando ao ponto de que alguns teóricos estabelecem que o conceito de sociedade não passa de um conceito e que na vida prática não existe. Não apenas os teóricos marxistas do passado, mas alguns filósofos contemporâneos, tanto quanto alguns estadistas, a exemplo de Margaret Thatcher, que chegou a defender a ausência total da sociedade como uma entidade real, mas apenas como existente as famílias e o indivíduo como ser social solitário. Isto é, prevalecendo o ser psicológico, o ser individual, em detrimento do grupo, que não constitui necessariamente uma entidade presente, prática, com exceção da família, que é a miniatura da sociedade. Conforme Emile Durkheim e outros estudiosos da sociologia, temos, no entanto, de maneira geral, um consenso de que a sociedade é essa interseção de costumes compartilhados, em que as pessoas, na interação, crescem, fomentam o progresso e desenvolvem as suas aptidões. Boécio, o extraordinário filósofo latino da decadência romana do século IV, estabeleceu um conceito até hoje insuperável. Segundo ele, o ser humano é um animal que tem um instinto gregário. E esse instinto gregário o impulsiona à comunicação com as pessoas, à interação, para fomentar aquilo que nós chamamos de sociedade. Há, portanto, intrínseco no ser humano uma tendência para que ele possa se unir, se aproximar em relação às outras pessoas.
essa tendência que o ser humano carrega, falo sempre em conjunto com outras pessoas, quando saudável, emocional, psiquiatricamente. Porquanto, esse ser humano, como é um ser não obstante individual e insubstituível, é ao mesmo tempo não autossuficiente, dependente, interdependente, necessitado, portanto, do outro para sobreviver. Os psicólogos e sociólogos que derivaram-se do pensamento darwiniano, especialmente na sociologia neo-darwiniana e outras correntes, estabelecem que esse conjunto de fatores, graças aos quais se gerou aquilo que nós chamamos sociedade, nada mais é do que uma conquista antropológica, sociológica e animal, porque se nós recuarmos, conseguiremos perceber que, inclusive em alguns bípedes, mamíferos, os chamados mamíferos superiores, particularmente algumas espécies de chimpanzés, perceberemos já ali o futuro, os germes da organização social humana como nós conhecemos. As relações muito próximas, dando a ideia que esse fator que hoje nos tipifica na interação com os demais, procede de uma conquista gradual ao longo da evolução, onde o indivíduo, o psiquismo, foi se elaborando através dessas relações, em que ele foi ensaiando lentamente a interação, inicialmente na base do instinto, dos impulsos acelvajados, para mais tarde se transformarem em vínculos afetivos, inicialmente com os seus, e aqueles que nasciam da sua própria carne, em face da carga forte que existe nas forças sexuais e na agregação dessas forças sexuais para a manutenção da prole, para a sobrevivência da espécie, o vínculo que procede dos animais, em que a mãe, especificamente a fêmea, dá conta das suas crias, até em determinado momento que as suas crias, os filhotes, já têm condição de se desenvolver, de buscar alimentação, e ela, portanto, se desincumbe da tarefa e vai adiante. É, portanto, algo que surge em algumas espécimes animais e que vai se sofisticando, se desenvolvendo até chegar em padrões muito mais elaborados e sofisticados na manifestação humana, na sociedade. No entanto, essas relações vão sendo desenvolvendo na base do instinto, mais tarde da razão, do vínculo afetivo, da preocupação com os seus, depois a necessidade da solidariedade entre grupos, a superação do ego, a superação das guerras, que nada mais é do que essa força destrutiva em relação a outros grupamentos humanos para a manutenção dos seus clãs, das suas tribos, dos seus agrupamentos pessoais. Então é, portanto, o desejo de dominação, de força, em que as sociedades humanas, tanto quanto animais e hominídeas, assim se relacionavam em regiões e em épocas muito recuadas, épocas primitivas, onde havia ainda a predominância do instinto sobre o raciocínio, a predominância da sensação sobre a emoção, portanto, fazendo parte de uma segunda natureza dentro da própria natureza humana. Mas a evolução é inexorável, e o ser humano lentamente sai dessas manifestações mais primárias para construir aquilo que nós chamamos de sociedade civilizada, em que ele ergue as civilizações conhecidas e passa a parlamentar, a dialogar, pelo menos em tese, e estabelecer leis, estabelecer regulamentos que formatam essas próprias relações para uma boa comunicação. E essa comunicação vai se desenvolvendo, afirmam os paleontólogos e antropólogos, que o homem escreveu antes de falar, graças às escritas rupestres, tanto os desenhos quanto algumas formas de comunicação através de símbolos, para depois exteriorizar aquilo que ia no pensamento através da linguagem oral, que predominou de maneira constante, de maneira acentuada, em regiões e em épocas, culturas primitivas, ancestrais.
essa necessidade de dialogar, essa necessidade de interagir com o próximo, faz do ser humano um animal, se assim quisermos o considerar, um animal dentro de uma especificação muito especial. Porquanto os outros animais, não obstante terem um nível de comunicação, não conseguem, como o ser humano, vestir o pensamento abstrato, os voos da imaginação e aquilo que vai na alma, através de uma linguagem para que o outro entenda as suas manifestações mais profundas e metafísicas. E nesse diálogo surge uma outra forma de se comunicar, que não era através das guerras, do instinto selvagem, do tomar e não do dialogar, do violentar e sobrepor-se, em detrimento do convidado, sugerir, do parlamentado, da diplomacia. Então chegamos a esse período em que temos essas interações, essas relações que constituem a sociedade e as evoluções, ou melhor, o progresso dessas mesmas sociedades. Essas características fazem com que os estudiosos do comportamento examinem a necessidade social do ser humano. O ser humano é um ser psicológico, mas também é um ser social. E necessita para a sua saúde, não apenas para a sua sobrevivência, porque inicialmente, em épocas hostis, em que a natureza era muito agressiva, em que o homem necessitava buscar pela caça a sua alimentação, ele lentamente conseguiu e começou a preservar a vida do seu semelhante, porque ele percebia que sozinho ele também tinha a sua vida destruída, a sua vida ceifada, a sua existência ameaçada e aniquilada. E graças a isso ele percebeu que ele tinha que preservar os seus, envolvido com o sentimento religioso do holocausto, os sacrifícios humanos, os sacrifícios animais, para oferecer aos deuses como uma forma de saciar a sede de vingança desses deuses que eles concebiam dessa forma. Então, ele começa a preservar a vida dos seus, começa a protegê-los, começa a cuidar deles para o bom desenvolvimento social, para a sua sobrevivência. Mais tarde, no entanto, nós temos hoje a necessidade social não pela sobrevivência. Sobrevivência aqui, entre aspas, sobrevivência física, mas a sobrevivência emocional. A sobrevivência humana, de tal forma que chama-nos a atenção. Os psicanalistas, os psicólogos, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, perceberam que o ser humano é essencialmente social. E quando ele se isola, ele se aliena, se embrutece, perde as referências, perde os seus padrões, porque passa a se atormentar, se autofascinar e a enlouquecer. Nelson Mandela, que ficou 27 anos em uma cadeia, costumava fazer discursos e a conversar consigo mesmo para não enlouquecer. E grandes exemplos da humanidade assim o faziam para permanecer com a sua saúde mental, a sua saúde psiquiátrica preservada, não obstante as sequelas que o grande isolamento, nas chamadas solitárias, assim o geram. Então o ser humano é essencialmente social. E assim não compreendeu as religiões da Idade Média, particularmente da Idade Média, quando se estabelecia negar o mundo, repetindo uma frase evangélica de maneira distorcida, quando Jesus falava que era necessário negar o mundo para se chegar ao reino dos céus, e eles entenderam de maneira literal essa expressão fantástica do cristianismo, negando o mundo, isolando-se dele, para se livrar do pecado, entre aspas, para se livrar dos tormentos demoníacos, para se libertar ou se proteger das influências contaminantes do mundo e se tornando inúteis socialmente. Não apenas isso, gerando transtornos muito severos. Os estudiosos hoje da psiquiatria, quando estudam os mosteiros, os monastérios, as casas religiosas, os claustros, conseguem constatar que a grande parte dos religiosos eram portadores de transtornos psicóticos e neuróticos muito graves. São Tomás de Aquino, no século XIII, chegou a dizer que a bilis negra, que era a denominação da depressão na época, bilis negra, daí a palavra melancolia, que significa bilis negra, graças à tese de Galeno dos 4 humores, a bilis amarela, a fleuma, o sangue e a bilis negra, Tomás de Aquino chega a dizer que as pessoas portadoras do mal da bilis negra, portanto depressão, eram tão grandes que haviam claustros inteiros, instituições inteiras
em que os religiosos estavam prostrados no seu leito, sem vontade nem para se levantar, para se alimentar, para ter o cuidado da sua higiene pessoal, graças ao isolamento, ao isolacionismo absoluto, numa busca fanática e atormentada de Deus, isolando-se do mundo que afinal ele criou, afinal ele gerou. Era, portanto, um tormento psicológico, tormento gerado ou cuja psicogênese estava numa distorção de conceito filosófico religioso. Portanto, o ser humano, e já aprendemos isso, necessita da integração social. Um dos sintomas hoje catalogados pelos especialistas da depressão é a tendência ao se isolar. O depressivo tende a se isolar, a se refugiar nas sombras, a evitar o contato social, a ocultar o seu conflito, a comunicar-se pouco, a empobrecer a sua comunicação, a não ter disposição para interagir, porquanto está com a sua harmonia orgânica, psiquiátrica, neurológica e emocional perturbada de maneira muito grave, de tal forma que, à medida que ele vai se isolando, que ele vai permanecendo na cama, como é muito comum, a cama é um grande parceiro do depressivo. Ele fica o dia inteiro na cama e de noite não dorme, não tem sono. É uma maravilha. Então ele vai assumindo, como dizem os psicanalistas, a atitude de feto, a postura de feto, para recuar até o ventre da mãe e preparar-se para morrer. É uma atitude, portanto, masoquista, porque no inconsciente há um desejo e um prazer de gostar de sofrer. Não é de caso pensado. Mas há no inconsciente essa tendência masoquista de se castigar, de se punir. E quanto mais ele se isola, mais enfermo ele assim fica. Eu costumo dizer aos familiares que têm familiares de portadores de depressão, que tire a cama do quarto, bote a cama em pé, bote ele para lavar roupa com sabão de pedra, capinar o jardim, alguma coisa para transpirar, para pelo menos dormir de noite. É, portanto, uma das terapias ocupacionais para essa problemática muito grave que tem preocupado os especialistas da atualidade. É, portanto, uma síndrome. Depois da Segunda Guerra Mundial, essas pesquisas em torno da necessidade social foram tão grandes que houve, inclusive, um sintoma, uma síndrome que matou muitas crianças em orfanatos, cujos pais haviam sido assassinados pelas tropas nazistas de Hitler ou de outros, e que as vítimas da Segunda Guerra assim padeceram. E René Spitz, o grande psicanalista, que foi chamado pela Organização Mundial de Saúde para examinar porque algumas instituições de pessoas, filhas das vítimas da Segunda Guerra, órfãos, portanto, bebês, estavam morrendo de uma síndrome muito curiosa. Primeiro, distúrbios cognitivos. Depois, a alimentação, a falta de vontade, a falta de iniciativa, às vezes recém-nascidos. O que é que estava acontecendo? E René Spitz foi chamado para examinar. E ele começou a comparar um orfanato especificamente na Europa, dessas crianças, com outro, uma instituição de crianças cujas mães eram presidiárias e que eram anexadas, era anexada ao presídio feminino. E ele percebeu que a única diferença na rotina entre uma instituição e outra é que havia um horário específico no dia em que as mães desses filhos que estavam no presídio, na instituição penitenciária, era reservado um horário para que essas mães pudessem carregar os filhos, brincar com eles, interagir, apenas isso. Era a única diferença. Ele percebeu que na instituição dos órfãos havia uma privação sensorial e social muito grande, a ponto de haver muito poucas enfermeiras para muitas crianças, uma rotatividade muito grande. Então as enfermeiras faziam rotatividade em relação aos grupos, faziam cuidado da higiene, tomavam conta da criança no sentido dos cuidados básicos e nada mais. E as crianças estavam morrendo de maneira vertiginosa. René Spitz chamou essa síndrome de hospitalismo. Mais tarde recebeu outro nome, essa síndrome. E a recomendação dele, diante das pessoas e dos estudiosos que estavam surpresos, era simples. Vamos contratar mais enfermeiras, vamos designar enfermeiras fixas para os grupos, e não essa rotatividade, para que as enfermeiras possam se vincular àquele grupo de crianças.
E vamos pedir às enfermeiras que segurem os bebês, que brinquem um pouco, interajam com eles. Digam a elas que isso é essencial para a vida, para a sobrevivência dessas crianças. E nunca mais houve morte nessa instituição. Apenas por essa recomendação simplória e básica. Portanto, dando a ideia da necessidade da interação social, do interrelacionamento pessoal em relação, pelo menos, ao ser humano. E outras pesquisas têm assim demonstrado macacos e chimpanzés que têm sido privados desde a infância, retirados da mãe, colocados em jaulas separadas dos restantes e depois examinados, depois de adultos colocados no grupamento, esses macacos que estavam isolados ficavam sempre em uma posição subalterna na organização social dos macacos. Tinham pouco interesse por interação social, por reprodução, a reprodução da espécie. Tinha normalmente, na escala social, uma posição desfavorecida. Era um tanto estressado, entre aspas. Quando foi-se examinar o cérebro desses chimpanzés em detrimento dos outros chimpanzés, percebeu-se que a produção de determinados hormônios que levavam ao estresse, à ansiedade, ao estado de alerta, ao estado de emergência o tempo todo, eram parecidos com os humanos portadores de transtorno de ansiedade, de síndrome de pânico, de transtorno afetivo bipolar. Inclusive produziram proteína, como é o caso do fator de liberação de corticotropina, uma substância, uma proteína no cérebro dos chimpanzés e que possui no nosso, e que é a proteína básica para a produção ou não dos neurotransmissores cerebrais. Daí porque uma grande quantidade desse fator de liberação de corticotropina, normalmente no indivíduo, gera algum transtorno, porque normalmente gera uma escassez de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, gerando algum transtorno dessa ordem. Portanto, um fator social que gera distúrbios na área da saúde, psico-orgânica, psicofísica e assim por diante. É, portanto, uma necessidade do ser humano a interação social. Ptolomeu, o teólogo, filósofo americano e psicólogo, tem uma obra que ele vai dizer, tudo isso, essas relações que foram se corroendo ao longo dos tempos, ele fala isso pós-Segunda Guerra Mundial, é fruto do materialismo. Porque nós começamos a conceber a sociedade apenas como forças sociais, dentro do esquema darwiniano da evolução, a luta do fraco contra o forte, a sobrevivência dos fortes em detrimento do fraco. É, portanto, uma referência essencialmente biológica, uma perspectiva fundamentalmente materialista. E Rolomei vai dizer, nós não sabemos, segundo ele, o que é a sociedade. Como nós definimos realmente a sociedade. Mas sabemos que a sociedade não pode ser apenas um conjunto de forças materialistas. Não é apenas uma sociedade à semelhança de sociedades animais. O que gerou pensadores pessimistas, quando nós vemos as obras de Alberto Camus e de outros, todas elas com um tom pessimista, afirmando que a sociedade é um caos, que cada um está por si mesmo, que ninguém ligue para o outro, que nós estamos aqui para vencer e sobrevoar sobre os cadáveres que caem e que tombam diante de nós. Era o pensamento amargo e pessimista desses escritores, desses literatos. Mesmo Kafka e outros que têm uma visão com intelecto privilegiado, também tem uma perspectiva amarga e um prognóstico apocalíptico em relação à sociedade. Porquanto veio apenas um conjunto de forças materiais. A doutrina espírita coube a tarefa de dar um papel especial, uma função mais relevante à sociedade. Quando vem dizer que nós não somos apenas um conglomerado de células carnais, mas somos espíritos imortais. Razão porque a sociedade também é um conjunto de espíritos em aprimoramento. Que as sociedades do passado são um conjunto de espíritos que estão de volta. Que não são sociedades diferentes. Que as sociedades de ontem tiveram os mesmos espíritos que hoje habitam a sociedade atual. As sociedades evoluíram e progrediram, não porque partem sempre do zero, mas porque os mesmos espíritos que habitaram aquelas épocas agora reencarnam e aprimoram, dão continuidade ao seu progresso pessoal. Somos células nesse grande organismo. E se temos, naturalmente, o câncer em determinadas células, é natural que o organismo todo entre em metástase. Mas se nós somos células saudáveis, vamos contribuir também no organismo social para a saúde grupal, para a saúde coletiva, para a saúde social.
Somos, portanto, espíritos imortais. E a doutrina espírita vem dizer que nesse atrito, na relação social, na relação interpessoal, é com esse atrito que o ser humano, mesmo que através de erros, de experiências negativas, porque o erro, na verdade, não existe. O erro, na verdade, é uma experiência que não deu certo e que nos ensina a não fazer mais. A reencarnação é o método pedagógico que ensina o espírito a crescer. E quando ele se equivoca em experiência, ele tem uma nova chance, voltando à Terra, para corrigir aquilo que ele fez de equivocado e para ampliar os acertos que ele já cometeu. A doutrina espírita, portanto, dá um caráter brilhante à sociedade, porque vem dizer que, ao invés, na justificativa de evitar o contágio do mundo, para ficar buscando a Deus de maneira isolada e egoísta, esse indivíduo, embora tente evitar errar, comete crimes maiores, lesando a sua própria encarnação e lesando o organismo social, porque poderia estar contribuindo, poderia estar agindo, porque com receio de não se contaminar, entre aspas, ele permanece estacionado no seu progresso, permanece ocioso, permanece naturalmente com já enfermidade, porquanto ele não avança nas virtudes, nas emoções, na sensibilidade que somente o relacionamento interpessoal pode desenvolver nele. A virtude do perdão, por exemplo. Como nós vamos exercitar o perdão, se não no contato com o outro, diante das ofensas alheias? Como vamos exercitar a tolerância, a compreensão fraternal, a compaixão pelo próximo, a paciência? Como vamos conquistar essas virtudes em nós de maneira solitária, de maneira a sós? Seria, portanto, a postura egoística, narcisista e também estacionária. A doutrina espírita dá um caráter especial, que de alguma forma restaura as velhas éticas filosóficas e religiosas do passado, que sempre brindaram-nos com ensinamentos, desde o budismo ao hinduísmo, ao taoísmo, às velhas religiões orientais, aos pensamentos místicos do Ocidente. Sempre vimos várias tradições espirituais pregando a solidariedade humana, a compreensão, a ação social para ser feliz. Entre eles, lembro-me dos toltecas, que já comentei aqui em uma palestra anterior, que no século XIV fizeram fama no México, principalmente. O grupamento tolteca tinha uma sabedoria espiritual especial, tinha determinados rituais de iniciação e tinha regras e orientações que são fantásticas e que a nós nos sensibilizam profundamente. E entre eles, há 4 mandamentos, 4 orientações que são consideradas as orientações básicas da espiritualidade tolteca. A primeira delas, que é considerada a principal e a básica geradora de todas as outras, a fundamental, é a seguinte: falar de forma impecável. Seja o seu falar de forma impecável. Já notaram quando nós não conseguimos falar direito? A comunicação social nossa é tão perturbada. Nós falamos uma coisa, a pessoa entende outra, e ele também fala outra, a gente entende uma terceira. Porque não sabemos nos comunicar. E hoje, com a nossa comunicação cada vez empobrecida, a gente não se comunica. A gente rosna para o outro. Basta ver de manhã, quando a gente entra no elevador, a gente dá bom dia e o outro faz um grunhido, porque está de mau humor. Nós estamos empobrecendo. E hoje, com as comunicações virtuais, que não é culpa do progresso da internet, a gente tem reduzido cada vez mais. Daqui a pouco a gente está, e o outro já entende o que a gente está falando. Porque, na verdade, perdemos a capacidade, por preguiça mental, perdemos a capacidade de se comunicar com o outro, de interagir. E por isso, tantas perturbações na comunicação. A gente pensa A, fala B, e o indivíduo entende C. Tal é a confusão, porque não sabemos nos exprimir de maneira correta. Não sabemos elaborar. Não é falar difícil. É falar de forma clara, de forma transparente, porque é o resultado da nossa mente perturbada. Como nós estamos tão atabalhoados, como nós estamos tão acelerados, turbilhonados, não estamos sabendo como nos comunicar. Então, falar de maneira impecável é conseguir transmitir pela linguagem uma clareza. É conseguir, como disse Jesus, seja o seu sim, sim, não, não. É essa forma de expressar de maneira tranquila. É falar de maneira elegante, sem dizer de maneira difícil. Eu vejo mesmo na doutrina espírita as pessoas dizendo: esse livro aí é muito difícil. Esse espírito escreve de maneira muito difícil.
pessoas acham que o espírito dessa linha, dessa estatura espiritual, volta para psicografar para falar assim, pô, Jesus é um cara legal, tipo assim. É um cara de boa. Tal é a nossa baixeza de vocabulário, de compreensão. Não dá para um espírito de uma elevação dessa querer transmitir tanta coisa que existe lá, que ele já tem dificuldade para trazer para nós, de maneira tão simplória, de maneira tão popular. É claro que nós podemos falar de forma popular nas nossas relações informais, mas por respeito à inteligência do outro, ele tem que escrever de maneira à altura. Até porque um dos sintomas de evolução é a forma como nós nos comunicamos. O espírito também evolui. O apóstolo Paulo já falava, as más palavras corrompem o coração. Tem gente que fala tanta coisa grosseira que eu fico estupefato, às vezes para um estranho. Às vezes alguém vê, há pessoas que chegam para mim para conversar depois de uma palestra como essa e fala tanta coisa grosseira, tem coisa que eu já nem sei mais o significado. Porque não é santidade, puritanismo, é porque por falta de hábito a gente vai esquecendo. E eu tenho que procurar no dicionário popular o que ele quis dizer. Porque é claro que a gente pode conversar sobre qualquer coisa. Mesmo coisas muito íntimas a gente pode falar de maneira tranquila, de maneira até informal. Mas há colocações que eu costumo dizer, olha, se você comigo está falando dessa forma, imagine dentro de casa. Como é com o marido, como é com a esposa, como é com os filhos. Imagine o tipo de espírito também que está em volta de você. Porque há espíritos viciados e viciosos que gostam desse tipo de linguagem e se associam. Então imaginemos, vamos mudar. É a linguagem, é apenas um exercício. Nós temos até hábitos de linguagem curiosos. Na prece, às vezes a gente está nervoso para fazer a prece. Aí a gente começa, ó Senhor, nessa tarde maravilhosa, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor. O Senhor é a bigola psicológica para a próxima frase. Então nós fazemos isso, eu faço, todos nós fazemos, mas devemos ter um limite para a grosseria, a forma de falar. Muitas vezes é a forma e não o que se diz, é como se diz. Que muitas vezes gera interpretações errôneas, interpretações agressivas. Já notaram? Até para nós a gente diz coisas que é resultado da mente. Então nós dizemos cada coisa grosseira. Ah, eu não sou nada. E vamos incutindo isso. Já falamos aqui de um conceito em pedagogia, a produção do fracasso escolar. Quando o professor, o educador, o pai, a mãe, para o aluno, você não aprende nada, você não sabe nada, você é burro, coitado do animal, você é ignorante. E nós vamos incutindo e a criança vai começando a acreditar naquilo. E nós produzimos o fracasso escolar. Porque acaba realmente ele tendo dificuldade de aprendizagem por autossugestão, por uma auto-hipnose. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de prática. Então, nós temos isso, eu não sou nada, eu não valho nada. Os matemáticos, eu sou um zero à esquerda. Então temos várias expressões que naturalmente gera reações, e a psicossomática está aí para dizer, os problemas de enxaqueca, os problemas gástricos, os problemas ósseos, os problemas musculares de tensão que nós geramos por conta da relação de tensão, de exigência, de rejeição, de agressão por si próprio, que é muito colocado na filosofia tolteca. Aqui não é naturalmente como se fala, isso é, o vocabulário, porque podemos também entrar em contato com pessoas que não foram alfabetizadas, que não têm tanta escolaridade assim, mas falam de maneira correta. José Raul Teixeira, orador espírita, carioca, disse certa vez que uma senhora do grupo espírita que ele organiza, que ele trabalha, e depois de uma palestra, se aproximou, uma senhora muito modesta, e disse assim, ah, doutor Raul, o senhor falou tanta coisa, eu não entendi muita coisa não, mas tanta coisa, porque eu não entendi a maioria, mas eu peguei a essência. Eu peguei o melhor, porque lá em casa, tudo de nós também tem e pertence a esse tal de Ilan Kardec. E Raul ficou, o que é isso? A quem é que ela pertence mesmo, que nem eu sei? O espírito Camilo, seu orientador espiritual apareceu e disse assim, é Allan Kardec. E Chico Xavier já havia contado que certa vez uma senhora muito modesta foi a ele pedir uma orientação a respeito do problema de saúde, o doutor Bezerra deu orientação, e ela disse assim, mas eu queria dizer ao senhor que peça limpe o bastante. E Chico disse,
olha, naquela época eu já havia psicografado mais de 700 espíritos diferentes. E não me lembrava desse autor espiritual, desse espírito Alípio Barçante. E a irmã apareceu e disse, é Eurípides Barçanufo. Então ela falou errado, mas o sentimento, o psiquismo dela estava direcionado para o correto. E a irmã disse, não se preocupe, porque embora ela falou errado, o psiquismo dela é o mais importante, vai no endereço certo. E Eurípides Barçanufo está assistindo-a. Então, estamos diante de uma colocação extraordinária, disse Jesus de Nazaré. A boca fala aquilo que está cheio o coração. E aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O homem bom tira do seu coração o bom tesouro. E o homem mau tira do seu mau coração o seu tesouro. Então essa expressão do Evangelho, que a sabedoria tolteca mais tarde ia colocar. Já notaram como nós temos a palavra de maneira perturbadora? Nas fofocas, nas calúnias, como nós nos enchemos de coisa. Nas redes sociais, comentamos isso no mês passado. Nas redes sociais, a gente gasta tanto tempo para coisa nenhuma. Tanto tempo para ficar nas redes sociais, vendo a vida de fulano e Beltrano, que afinal nem conhece a gente, nem sabe que a gente existe. E se sabe, não está nem aí para a gente. E a gente fica pesquisando, fica vendo, olha, ele botou lá foto dizendo que está no restaurante tal, que fotografou a varanda dele, que maravilha! Fotografou a varanda, colocou na rede social e a gente fica perdendo tempo olhando a varanda dele, o carro novo dele que ele comprou. Que maravilha! E a gente fica perdendo e viciando a mente nessas coisas. Quando vai pegar uma coisa nova, ele não consegue se concentrar, dá inquietação, porque o inconsciente não está acostumado. Está acostumado com essas notícias. Quem casou com quem transou com quem separou de quem. Então a gente vê essas revistas que vendem para se acabar, porque estamos viciados. E espíritos viciados estão se alimentando conosco dessas energias que produzimos. E por isso que estamos aí, lendo caras e caretas, assistindo esse ou aquele programa. Então, o nosso nível, nós reclamamos da televisão, mas se está aí é porque nós estamos mantendo pelo Ibope. Porque se nós desligarmos a televisão no momento do programa lixo aparecer, e se todo mundo fizer, o apresentador do programa vai ter que mudar o conteúdo do programa. Se está aí é porque a gente merece. É esse o nosso nível ainda. E devemos louvar a Deus, porque podia ser pior. Então essa, portanto, é a nossa sintonia. Então nós fazemos coisas, estamos aqui para pular. E é uma viciação quando perdemos tanto tempo que poderia ser gerado em coisas novas. Hoje estamos na época do reality shows. Estamos vendo aí as casas que confinam pessoas, cujo Ibope é milionário. E nós ficamos ali assistindo na nossa ociosidade para ver quem fez sexo com quem traiu quem vai ser voltado, quem vai sair da casa, quem vai permanecer. Numa ociosidade de mentes viciadas. Por que não trocarmos? Por que não substituir? E depois não sabemos porque estamos passando mal, porque nos cansamos tão fácil. No final do dia chegamos em casa estourados, porque não temos reservas mentais, reservas emocionais. Não cultivamos os bons hábitos mentais. Então é natural que isso cansa, porque é feito numa psicosfera pestilencial. O segundo item do acordo das colocações toltecas é: não leve nada para o lado pessoal. Como é difícil. Não leve nada para o lado pessoal. Se alguém falou alguma coisa, a gente já vai, está falando em mim. E já fica irritado. Então, nós estamos perdendo a nossa paz por qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa fala, nos irrita. No início é muito difícil, é um exercício. Mas é necessário. Não levar nada para o lado pessoal. Alguém chega e diz qualquer coisa: você é infeliz. Você é um infeliz. E os toltecas costumam dizer, toda vez que alguém diz uma expressão dessa, ele está dizendo dele mesmo, ele está se confessando. Porque é ele que está mal com ele mesmo. Não queiramos também estar infeliz com ele próprio. Ele quer compartilhar a infelicidade dele, porque é isso que ele tem. Então, é necessário ter um outro tipo de postura. Não levar nada para o lado pessoal. Tem gente que faz isso, já tem uma técnica, né? Conta uma piada. Vamos dar um exemplo. Alguém entra aqui perfumado, e a pessoa diz assim, tem gente aqui que quer mesmo aparecer. E aí já dá. E aí essa pessoa diz, o que é? É meu perfume, eu uso se eu quiser, etc. Você está falando de mim? Não, não estou falando de você não. Para desequilibrar o outro e ficar de bem. Então não leva um lado pessoal. Se a pessoa dizer, poxa, que bom, as pessoas estão notando meu perfume, não é para isso que a gente se perfuma. Agora é claro que a gente vai ter caridade para não transtornar o outro, né?
na dosagem equilibrada, mas a gente não vai também ficar levando para o lado pessoal e preocupado, porque senão um vai querer perfume doce, outro vai querer o perfume cítrico, um espirra demais com perfume cítrico, o outro prefere um perfume mais adocicado, então a gente vai botar de um braço um perfume, do outro, na nuca. Não, a gente vai usar aquilo que gosta, com respeito às outras pessoas. Ah, não gostei, mas eu gostei. Ah, mas não fica bem. É a opinião que você merece. Eu e ti, mas eu penso diferente. Não precisa brigar. Não levar nada para o lado pessoal. Não naturalmente levar. Essa é uma sabedoria que merece exercício. Permitam-me a alusão pessoal. Na minha tarefa, divulgando a doutrina espírita, quando eu comecei, muito inexperiente, muito jovem, há 12 anos atrás, em 2000, quando eu comecei a fazer palestra aqui e ali, eu não sabia às vezes como me comportar. Porque eu não sabia quando a pessoa criticava o que eu fazia, não sabia quando aplaudia o que eu fazia. Eu ficava num tremendo conflito. E as pessoas vinham, davam conselho, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que falar dessa forma. E eu ficava transtornado. Porque eu chegava num lugar, a pessoa dizia, você tem que ser mais engraçado, mais leve para falar, tem que contar umas piadas. E no outro lugar, se eu contar uma piada, não, aqui espiritismo é coisa séria, não pode nada. E eu ficava naquele conflito, meu Deus. E cada lugar eu parecia vestir uma persona, uma máscara, e fiquei muito tumultuado. E, naturalmente, não sabia como me comportar. Eu não sabia se agradecia o aplauso, se não agradecia, se recusava, se fazia que nem os artistas. Eu não sabia o que fazer. E aí o tempo passou e fui aprendendo lentamente com alguns conselhos do mundo espiritual. E um deles me chamou a atenção quando, certa vez, os espíritos me disseram, todo aplauso ou todo elogio, procure transferi-los para a doutrina espírita. Porque tudo que você fala não é seu, não é original seu, portanto não é fruto de mérito seu, mas sim da mensagem que você abraçou. E a mensagem deve estar à frente do mensageiro. Então, é necessário que você transfira todas as homenagens, todas as referências, todos os adjetivos para a doutrina espírita, para a mensagem extraordinária que tanto sensibiliza as pessoas. E as críticas, aí é com você. As falhas, as perturbações, porque o mundo espiritual nunca vai deixar de assisti-lo se você estiver com boas intenções. O mundo espiritual sempre vai estar supervisionando. Se existe um erro, é seu. Jesus não erra, então é seu. Então é necessário que você assuma. E eu tenho tentado, exercitado, ouvir todas as colocações, tomar para mim, avaliar. Naturalmente, com esse tempo, tenho ouvido coisas tão grosseiras, tão estapafúrdia. Naturalmente, todas eu ouço. Alguns dizem que você deve fazer mais palestra. Está certo, continua na mesma conduta. Você deve fazer menos palestra. Eu também continuo na mesma conduta. E procuro, naturalmente, avaliar, examinar aquilo que as pessoas têm razão. Porque, para corrigir, para melhorar, às vezes uma palestra de 1 hora e meia, sempre vem alguém e diz assim, olha, você errou português naquela frase e tal. Louvado seja Deus. Às vezes a pessoa não percebeu nenhum conteúdo. A palestra toda não prestou, só aquele erro mesmo. Mas eu procuro compreender, porque os bons espíritos ensinam. Todo aquele que procura divulgar e colocar um farol, é necessário que o farol ilumine. E às vezes aqueles que estão na escuridão não entendem e apedrejam-no porque não sabem o que é. É necessário, você está querendo conduzir o farol, e o farol é a doutrina espírita. Naturalmente não tem méritos próprios para você, mas já que você encontrou o farol e que quer compartilhar, é necessário que você também pague o preço da divulgação da mensagem. Então eu tenho aprendido com isso, tenho exercitado, tenho tentado pelo menos exercitar esses encontros, essas coisas. Então as pessoas agradecem, etc. Muito bem. Também quando vem um coral, quando vem alguma coisa de arte aqui, eu aplaudo, eu gosto. Ah, mas se a pessoa ficar vaidosa, o problema dela. Se ficar vaidosa por uma palminha, então é porque já era vaidosa. Coitadinha. Então já estava naturalmente com um complexo de superioridade. Então, essa é a colocação. Não levar nada para o lado pessoal. Se alguém elogia, não levar para o lado pessoal. Se alguém critica, não levar para o lado pessoal. Se ele criticou na verdade, não foi a mim, mas a forma como eu coloquei. A proposta da doutrina espírita, que deve ter sido equivocada da minha parte. Então, tudo isso é uma maravilha que nos faz evoluir. Se nós ficarmos evoluindo tudo do lado pessoal, nossa vida vai ser inferno. Alguém cai aqui. Aí, pessoal, o que é? Quem é que não ri quando alguém cai? Faz parte da psicologia humana. E há reações muito... A pessoa cai, a gente ri para depois ajudar. É natural. E há reações muito
naturais. E a pessoa que cai também tem uma reação psicológica muito natural. Primeiro cai, olha para o lado para ver se alguém viu. Se alguém viu, dá uma risadinha, aquela risada amarela, né? E o terceiro item, para aqueles que já estão nessa idade, é chegar se está tudo no lugar. Se o fígado não foi para o rim e assim por diante. Então, são, portanto, posturas muito próprias. Muito bem, agora a pessoa cai, riu, e a gente vai tomar para o lado pessoal. Não, a gente ri também. Louvado seja Deus. Só cai quem está de pé. Porque se a pessoa já está caindo, ele não cai, né? Porque já está no chão. Então essa é a postura. O terceiro item dos toltecas: não levantar suposições. Nós temos o hábito de ficar levantando suposições. Nas relações afetivas conjugais é muito comum. A pessoa se casa com outra, achando que tem um sentimento e que a outra tem a mesma expressão, a mesma intensidade do sentimento que ela. Mas a gente está supondo. Não dá para saber. Ah, mas eu a amo dessa forma e ele também ama da mesma forma. Não existe isso. Não dá para saber. Não tem um amorômetro, um medidor de amor, que a pessoa bota debaixo do braço, ó, 30 graus. Agora você, 30 graus também de amor. Não existe isso. Ah, tá com febre de amor pelo amorômetro. Não. Cada uma vai expressar de uma forma. E a gente supõe. E depois que se casa, a gente não. E depois tem as decepções, as frustrações. Ela muitas vezes olha aquele cavalheiro e já imagina, já fantasia, já faz suposições. E depois que casa, diz: meu irmão, que desgraça desse marido. Eu esperava que ele abrisse a porta do carro para eu sair e ele me tira, quase me arrebenta no chão. Fez suposições equivocadas. Eu achava que a gente ia ficar dormindo de conchinha, ia pegando de mão em mão, aquela coisa da mão na mão, etc. Mas ele, quando eu começo, ele diz: chega para lá, me dá calor, eu não gosto disso. Deveria ter perguntado. Logo no começo do namoro, deveria ter perguntado: você gosta de dormir com mão em mão, com coxinha? Você gosta de ficar apertadinho? Ah, eu não odeio isso, eu tenho até alergia. Então ela já busca outra pessoa. Já parte para outra. Ele também. Ele já olha aquela mulher e diz: ah, essa daqui é a mulher que eu imagino que Deus me deu. Essa mulher vai fazer comida para mim, vai levar cafezinho todo dia na cama para mim. Vai fazer comida toda picadinha. Vai fazer ovos mexidos, scroll eggs, que é mais, né, elegante. Como eu estava nos Estados Unidos, então ela vai fazer, etc. E ele já imagina. E aí, uma semana antes de casar: olha, a gente tem que arrumar um funcionário, porque eu detesto cozinha. E ele já começa a ser infeliz. Imagina uma coisa: bastava ele perguntar, ele dialogar já no primeiro encontro: você gosta de fazer ovo mexido? Você gosta de fazer comidinha? Ah, não, então já pode para outra. Já bota até um anúncio no jornal: procura alguém que sabe fazer scroll eggs. Então são suposições que nós podemos naturalmente, mas é isso, nós fazemos muitas suposições. Jesus de Nazaré estabeleceu: não julgueis, a fim de não serem julgados. Suposições, porque com a mesma medida que julgares o teu irmão, meu pai, a consciência, julgará a ti. Então são suposições que nós fazemos. E Jesus assim o estabeleceu, e a doutrina espírita hoje estabelece. O último item dos toltecas, o quarto, é fazer tudo que nós podemos fazer ao máximo. Porque a pessoa sempre quer fazer perfeito. Não, nem sempre a gente vai alcançar a perfeição. Mas a gente pode fazer o máximo ao nosso alcance. Diz o Espírito João Legião: quem faz o máximo, quem faz o que pode, faz o máximo. Então essa é a expressão que nós devemos realizar tudo com amor. E nós conseguiremos entrar em sintonia com a verdadeira sociedade. Que maravilha! Usar da palavra impecável. Nunca me esqueço de alguns contatos que eu tive com o mundo espiritual em sessão mediúnica. Um deles me sensibilizou muito, o fofoqueiro do além que voltava. Um indivíduo que caluniou muita gente. E no mundo espiritual ele me dizia: eu estou aqui em consciência culpada. Porque muitas das vidas que eu caluniei afundaram no abismo da depressão. Algumas cometeram suicídio. Eu tinha um veículo na imprensa do Brasil, e utilizava esse veículo para caluniar pessoas e para passar perna. E hoje no mundo espiritual sou considerado homicida, porque algumas vidas foram destruídas pela minha pena, porque nós não conhecemos a resistência de cada um. Não sabemos se o outro vai aguentar. E se o outro morre por uma calúnia nossa, nós o matamos. A palavra impecável. A doutrina espírita vem dar função verdadeira à sociedade. E a doutrina espírita vem erguer a função da sociedade no patamar maior, porque o espiritismo
é o reviver do cristianismo de Jesus, como Jesus viveu os apóstolos. E o cristianismo de Jesus, com o amor ao próximo como a si mesmo, nos convida, em outras palavras, a conviver, que é o máximo da maturidade espiritual na lei de sociedade, no intercâmbio social, a convivência com o outro. Não querer mudar o outro, conviver com ele, não querer ser fiscal do outro, aceitá-lo, acompanhá-lo, mas também ter suas próprias convicções e manter a sua individualidade. Nem impor a sua mudança de pensamento, nem permitir que ele mude a nossa forma de agir. Permanecer integral. Jesus foi o máximo do exemplo. Conviveu com os apóstolos, sabia da fraqueza de Judas, da debilidade moral de Pedro, das perturbações dos apóstolos, e amou-os. Amou-os muito. Deu a sua vida, fez a coisa certa, praticou as suas obras, e depois, não se fazendo por satisfeito, volta do além, para entrar em contato na lei de sociedade com as criaturas humanas, na sua ressurreição, para dizer que a vida continua após a morte. É o exemplo máximo. Aliás, desde as regiões felizes que ele renunciou a ficar, para descer na encarnação e conviver com a perturbação das criaturas humanas. Já é um ato de lei de sociedade, de interação para conviver, que é o máximo. Quando conseguirmos isso, estaremos na nossa maturidade espiritual, porque já estaremos conseguindo amar, como diz o Evangelho. Diz o Espírito Joana de Ângeles: quem espera ou deseja apenas ser amado, não passa de criança espiritual. Mas quem consegue amar, já atingiu a maturidade emocional. O nosso exercício aqui é conseguir amar, que é somente na convivência, no serviço, na ação em relação ao próximo, é que conseguiremos desenvolver essas virtudes. Para concluir, lembro-me de dois casos que me chamam a atenção. Um deles, que Leon Tolstói, o sábio escritor e mentalista cristão, certa vez escreveu. Ele disse que, em determinado momento, um sacerdote estava na igreja e, ao sair da igreja, encontrou um camponês trabalhando a terra em frente à sua igreja na Rússia. E, ao se aproximar desse camponês, ele disse para aquele mujique, aquele homem do campo: homem, entra na igreja para orar. E o homem modesto respondeu: não posso, estou arando. E Leon Tolstói termina o caso dizendo assim: o sacerdote olhou para o homem modesto e concluiu: fazes muito bem, porque arar é orar. Quando agimos no bem, quando estamos em contato com o outro, fazendo bem, estamos sintonizando com o Pai, estamos orando também. Então, a lei de sociedade nos convida também a uma certa soledade, a ficar conosco, para não perdermos também no conjunto das forças, a amadurecer a nossa psicologia através da solidão em determinados momentos, da meditação, da reflexão, mas também a interação com o outro. Jesus, quando subiu no Monte Tabor, ao descer, Pedro respondeu: não era necessário a gente ficar ali, porque Elias e Moisés apareceram materializados, e Jesus deu uma resposta extraordinária: não, Simão, é necessário descer aos homens. E Amélia Rodrigues Espírito, com essa frase, tem um capítulo no seu livro Primícias do Reino, onde ela vai dizer: subir a montanha é subir no recolhimento pela meditação e pela oração, para se abastecer de forças, para sintonizar com Deus. E descer aos homens é estar em contato com as criaturas humanas para evoluir, para progredir e para fazer também, ajudar a evolução da sociedade. O Espiritismo, portanto, vem nos dar essa excelência na lei de sociedade. E por fim, lembro-me de uma parte extraordinária da obra máxima de Emmanuel, Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, quando o antigo perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso, depois de ter encontrado Jesus nas portas da cidade de Damasco e ter transformado radicalmente a sua forma de ver a vida, abandonando os hábitos antigos, farisaicos, ele que tanto perseguia os cristãos, ele que tanto gerou mortes, assassinatos sob o seu punhal de ferro, doutor da lei que era, abandona a sinagoga, abandona o prestígio social, abandona a sua palavra de autoridade rabínica e se torna praticamente um mendigo. Vai implorar ajuda e compreensão ao seu pai Isaac, e Isaac expulsa-o às portas de casa. Procura Alexandre, um dos seus amigos de infância, e quando seu amigo recebe, diz: olha, eu não quero você aqui em casa, porque pode me confundir a esses cristãos.
E estão me dizendo que você enlouqueceu, Saulo, que você também virou cristão. E ele, depois de muitas dificuldades, com fome, padecendo necessidades materiais, dormindo na rua e exercendo a profissão de tecelão, que ele aprendeu com o próprio pai na infância, vendendo tapetes e tecidos para manter sua vida e renunciando a tudo para a sua conversão no apóstolo Paulo, que seria mais tarde, ele, em determinado momento, lá adormeceu e se viu sair do corpo, deslocar-se da matéria, ascendeu até uma região sublime do mundo espiritual. E chegando nessa região, ele, que mais tarde iria escrever a respeito desse episódio, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 14, quando ele vai dizer: eu conheci um homem há 14 anos atrás, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céus, e lá se ouviu coisas que não se pode dizer. Ele estava falando dele próprio, nessa experiência mediúnica, que está na epístola aos Coríntios, mas naquele momento ele adormece, desdobra, e Emmanuel, que tem os arquivos espirituais do que aconteceu, diz que ele vai até uma região sublime no mundo espiritual e vê duas figuras que fazem com que ele se dobre no chão e comece a chorar. De um lado, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi assassinado por ele e por seus asseclas, na época em que ele era perseguidor dos cristãos, que veio até o seu encontro, pega-lhe as mãos e ele beija pedindo perdão. E Estevão recusa o perdão, dizendo que ninguém é perfeito, que todos nós cometemos erro. E do outro lado vem a sua noiva, Abigail, que havia desencarnado recentemente, faleceu cristã, tuberculose, e que foi abandonada pela sua impiedade e pelo seu orgulho de fariseu, e que agora aparece transluzente no mundo espiritual. Ao vê-la, ele se ajoelha mais, coloca a face no chão e começa a chorar. E ela corre a ele, pega-lhe as mãos, levanta e diz assim: Saulo, a luta apenas começa e você já está assim desanimado? Nós estamos aqui contigo. Eu estou contigo e meu irmão Estevão também está. Nós iremos assessorá-lo. Jesus reserva uma missão muito especial para você, mas vai ser necessário muitas lutas, muitas tréguas, que só os anos para se dobrarem. Ele olha para ela e pergunta o que fazer diante da conjuntura que ele está passando. E Abigail diz: ama. Não estou falando nada de novo, você já sabe, ama. E ele para e compreende a excelência do amor que o Evangelho ensinava. Mas como fazer para amar diante daquela conjuntura difícil, onde as próprias necessidades básicas lhe faltavam? E Abigail, parecendo adivinhar o pensamento, responde: trabalha. Ele olha para ela, compreendendo que o trabalho permitiria que ele mantivesse não apenas os músculos, o corpo em saúde, mas a mente ativa e as necessidades básicas da alimentação mantida, preservadas. Ele, no entanto, interroga ela mentalmente: o que fazer diante das incompreensões, das dificuldades, diante das pessoas, inclusive dos seus irmãos de raça, que não compreendiam e não aceitavam a mensagem do Cristo. E ela olha para ele e diz: espera. Ele então para e percebeu a esperança. A esperança em futuro. Era necessário fazer o trabalho, amar, trabalhar, mas esperar, para que o futuro pudesse fazer com que a semente que ele jogava germinasse como germinou. Porque graças à sua mensagem, futuramente, nós somos cristãos hoje, porque ele divulgou e levou a mensagem de Jesus fora dos portões do Oriente Médio, de Israel, para, inclusive, o Ocidente. Mas ele vai dizer: mas como fazer tudo isso diante de tantas calúnias, de tantas pedradas, de tantas perseguições? Porque os próprios cristãos, que foram tão perseguidos por ele, não aceitavam ele. Achavam que ele estava apenas mentindo para matar mais, para se infiltrar na igreja cristã primitiva e matar os apóstolos. Os próprios cristãos fecharam as portas para ele inicialmente, porque achavam que ele estava só enganando as pessoas e que não havia se convertido ao cristianismo. Como fazer? E Abigail olha para ele e diz: perdoa. Ele é voltado ao corpo e desperta. E nunca vai esquecer essas quatro palavras: ama, trabalha, espera e perdoa. Que pode ser um conselho para todos nós. Quem está aqui em dificuldade, quem está aqui em sofrimento, como a maioria de nós, das provações da terra, examinemos essas 4 palavras: ama, trabalha, espera e perdoa. É a orientação máxima que o mundo espiritual pode nos dar. E que a doutrina espírita hoje ressuscita na sua obra básica codificada por Allan Kardec, que é o resgate do cristianismo primitivo para a mentalidade contemporânea, a sociedade atual rica de ciência, mas pobre de espiritualidade. Meditemos sobre tudo isso,
para alcançarmos a paz de consciência e a felicidade no futuro. Muita paz. Vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos. Pediria aos passistas da casa que iniciem o trabalho de paz.